Bom, gente, então, continuando no que a gente precisa fazer aqui da disciplina, eu queria tirar algumas dúvidas que eu vi que vocês foram colocando lá no grupo, ou então algumas pessoas me enviaram, tá? Então, Rafael, eu vi teu e-mail, ele tinha ido para a lixeira por causa dos anexos, mas eu consigo te responder hoje, viu? Então fica tranquilo que eu vou dar uma olhadinha no teu programa, mas tu basicamente deve ter adicionado aquilo que eu te pedi, e aí deve estar tudo certo lá, tranquilo? Outro ponto de dúvida foi, alguém me mandou como se fosse a resolução em Python para as raízes de maneira analítica. Então a pessoa conseguiu equacionar as três raízes, só que não sabia qual era qual. Sempre que você tiver uma equação cúbica de estado, e esse cálculo de equação cúbica de estado, a menor raiz, ela vai ser a raiz do líquido. Então, quando você tiver aqui a menor raiz, ela normalmente é a raiz do líquido. E aí, o que que isso quer dizer? Quer dizer que quando você fizer ali a conta analítica com as três equações, com as três raízes, você vai fazer o critério de seleção para saber qual é a menor raiz. E aí, essa menor raiz é a raiz do líquido. E a maior raiz é a raiz do vapor. Isso se você estiver dentro da região de equilíbrio líquido-vapor, né? Se você tiver três raízes distintas. Se as três raízes forem iguais, então isso quer dizer que você está fora da região do equilíbrio líquido-vapor. O que que eu quero dizer com isso? Quer dizer que num gráfico pressão por volume, você pode ter uma isoterma de equação de estado dessa forma, você pode ter a isoterma dessa forma aqui, ou então você pode ter a isoterma daquele jeitinho lá difícil de fazer, que é mais ou menos assim. Ok? Então, o que que a gente está falando dessas raízes? É quais são os valores de volume que você consegue obter por aquela equação esses valores aqui de pressão, da pressão que você está fazendo o cálculo da isoterma. Então, você tem aqui esse valor aqui da pressão, no caso da pressão crítica, e acima da pressão crítica, a partir daqui você tem somente um volume que encosta nessa linha de pressão, nessa especificação de pressão e temperatura. Quando você está dentro do equilíbrio líquido-vapor, dentro da região do domo de saturação, então você tem esse comportamento da equação de estado, não é o comportamento físico que você tem aqui. O que você tem é que essa menor raiz aqui é a raiz do volume do líquido, e essa daqui, a maior, é a raiz do volume do vapor. A intermediária não tem significado físico, ok? Bom, era essa a segunda dúvida. A terceira dúvida foi algum problema que vocês encontraram em relação ao niche. Então, alguns de vocês tiveram dificuldades de conseguir encontrar valores principalmente para TR de 1,03, de 1,3. Não tem problema, comparem com os dados que vocês tiverem, tá? Então, se você não tem, professor, o limite aqui, só coloca lá descrevendo na planilha que você for enviar ou qualquer coisa do gênero, que não tinha dados, a faixa, normalmente o niche ele te dá qual é a faixa mínima e qual é a faixa máxima de temperatura. Só coloca essa faixa e explica que para 1,3 não tinha. Tranquilo? Se alguém já mandou o trabalho de alguma forma, você consegue, ainda está aberto o formulário, você consegue reenviar para poder você fazer essa correção. Se você tiver feito, quem não mandou ainda, você tem prazo aí até a próxima terça-feira para poder você reenviar. Tranquilo? Então, com relação ao prazo, não vai ser problema. Vocês têm mais alguma dúvida que eu tenha esquecido de explicar? Professor? Oi? Pode falar, Bruno. No meu caso, realmente a minha temperatura do TR 1,3 deu maior do que 600. Aí eu coloquei lá no trabalho, comparando com a temperatura de 600, que era a maior que eu conseguia. Aí eu expliquei lá. Ou tinha que ter usado algum TR, tipo só os TRs.
Não, não, sem Entre... problema. Você fez o certo mesmo. A ideia dos TRs que eu coloquei é fazer uma distribuição de isotermas que você tenha duas isotermas acima do ponto crítico, duas isotermas abaixo do ponto crítico. Se Ok, tiver feito isso, já tá show de bola. Tranquilo? tá bom. Mais alguma dúvida? Se vocês não têm nenhuma dúvida, então a gente vai continuando. Ok, então a gente falou muito sobre as equações de estado, né? Embora a gente tenha tido esse tempinho aí de intervalo, até mesmo para vocês conseguirem sedimentar esse conteúdo, a gente vai falar agora da equação do virial. Então é um outro tipo de equação de estado, e aí esse outro tipo de equação de estado, ele tem suas vantagens e suas desvantagens, ok? Então a equação do estado virial, ela tem a seguinte característica, né? É, ela é uma expansão em termos de potência. Então, você pega o valor de Z, do fator de compressibilidade, Z é igual a PV sobre RT, e esse valor de Z ele é expandido em termos de potência. Então, você tem aqui em termos de volume, B sobre V, mais C sobre V2, mais D sobre V3, e assim vai. Então, a equação de estado virial, ela pode ter tantos termos quanto você quiser. Ela pode ser expressa em termos de expansão de potência em termos do volume, ou ela pode ser expressa em termos de potência a partir da pressão. A pressão, né? Não do volume. Ok? Bom, então, se esse Z aqui é o mesmo Z que está sendo marcado aqui, seja a expansão em termos de pressão, ou seja a expressão em termos de volume, você consegue colocar uma equivalência entre esse B e esse B'. Então, se você truncar, né, o ato da gente limitar o número de parâmetros aqui é o que a gente chama de truncamento. A vantagem de você truncar com poucos termos é que você consegue reduzir o número de parâmetros que você precisa para poder fazer um cálculo com a equação do virial, o que torna a equação mais rápida. Só que você perde precisão. Então, se você trunca normalmente no primeiro termo, você tem uma baixa precisão, você consegue melhorar um pouco essa precisão com o terceiro termo, e o quarto termo, normalmente, ele não é usado. Então, você tem aqui somente um ou dois termos no máximo. A partir disso, você começa a perder praticidade na equação, ok? Bom, então, o que você consegue escrever aqui em termos de relação entre cada um dos parâmetros é que B' ele é igual a RT sobre, desculpa, B sobre RT, e você tem C' como sendo igual a C menos B ao quadrado, dividido por RT elevado ao quadrado. E assim vai. E aí você vai aumentando a complexidade dessa relação entre um e outro. Isso é apenas para você conseguir fazer uma inter-relação entre a função expressa no volume e a função expressa na pressão. Às vezes você tem uma vantagem ou outra para poder conseguir fazer isso, ok? Então, normalmente você pode escrever a equação do virial da maneira mais simples, como sendo Z, que é igual a 1 mais B sobre V, mais C sobre V2, por exemplo. Então, isso é um exemplo de um trocamento no segundo termo, no terceiro termo ou no segundo parâmetro, ok? Bom, mas como é que a gente consegue calcular esses Bs, ok? Então, o que é interessante na equação do virial é você observar que essa equação ela tem como característica uma forte base da mecânica estatística. Então, quando a gente olha para esse parâmetro B aqui, esse parâmetro B ele está te dizendo como é que é a interação entre duas moléculas. Então, o quanto duas moléculas estão influenciando para que você tenha um comportamento diferente do comportamento do gás ideal. Ou seja, se B fosse zero aqui, se tivesse truncado nesse primeiro termo, nesse primeiro parâmetro,
e B fosse zero, você ia ter o comportamento de gás ideal. Comportamento não é o comportamento de gás ideal, porque B sobre V vai ter um valor diferente. E isso é contabilizado como sendo a interação entre dois parâmetros aqui. Ok? Dois parâmetros não, duas moléculas. Quando você vai aqui, então, para o terceiro termo, quando você tem três parâmetros, o terceiro termo, ele está tentando te dar uma relação entre três moléculas interagindo. Então, é como se fosse a probabilidade do choque entre três moléculas. As três moléculas interagindo ao mesmo tempo. E assim vai, sucessivamente. Parâmetro D, ele vai ser a interação entre quatro moléculas, ou o que a gente chama de quatro corpos, né? Quatro corpos moleculares entrando em contato, interagindo entre si. Então, você consegue perceber duas coisas. Primeiro, é que a probabilidade de você ter choque entre duas moléculas simultâneas, né? Elas estarem no seu raio de interação, ela é uma dada probabilidade. Se você for para avaliar essa probabilidade para três moléculas ao mesmo tempo, isso passa a ser menor. Tranquilo? É como se você jogasse três bolinhas ali e as três bolinhas caíssem juntas. Qual a probabilidade disso acontecer? Isso vai reduzindo. Quatro, mais ainda. Então, a contribuição para a precisão da equação de estado do próximo termo sempre vai caindo muito rápido. Por isso que normalmente a gente foca entre ter dois ou três termos na equação de estado virial, ou um ou dois parâmetros. Entendido? Então, essa base da mecânica estatística, desse pensamento das moléculas, da estrutura, dá uma robustez para essa equação que é relativamente importante. Então, enquanto as equações de estado, a gente tinha um cara que tinha uma ideia de um formato de uma equação que ajustasse os dados que ele tinha, aqui você parou para pensar em como é que você consegue contabilizar essa interação. E aí, por exemplo, da mecânica estatística, a gente teria que o B ele pode ser calculado através de uma integração. Então, você tem aqui 2π, o número de Avogadro, a integral de uma função de probabilidade. Então, você tem aqui a energia potencial, como função da distância entre as moléculas. Isso aqui dividido por kT, que multiplica R ao quadrado dr. Então, você tem como se fosse uma contabilidade disso, né, indo de zero até infinito. Então, para cada moléculazinha ali, por mol, né, para você fazer essa conta, você teria como se fosse a conta da energia potencial dessa forma. E aí, isso te daria os valores desse valor de B, que é um parâmetro que é para depender somente da temperatura. Então, esse parâmetro B, isso é uma informação importante, B é dependente somente da temperatura. Tranquilo? Ok, só que essa forma de fazer aqui, fazendo esse cálculo para cada um, é interessante para quando você está trabalhando com simulações moleculares. É a forma que você faz isso para simular as propriedades PV e T de uma determinada substância em que você esteja fazendo essa conta em nível molecular. Para a gente aqui em engenharia geral, a engenharia química geral, né, a termodinâmica para aplicações gerais de engenharia química, a gente precisa de um negócio mais tabelar, mais protocolar. E aí, por isso, a gente utiliza o princípio dos estados correspondentes para determinar um B reduzido, e isso daqui vai ser escrito da forma B0 mais ômega B1. Então, a gente está utilizando aqui uma coordenada reduzida para tentar correlacionar esses valores de B. Então, esse B reduzido, a gente define esse B reduzido como sendo B, que multiplica PC RTC. Esse seria o B reduzido. E o B0 e B1, eles são dados por correlação, em que você tem B0, que vai ser igual a 0,083, menos 0,422. Isso aqui dividido por TR, elevado a 1,6. E aqui o B1
que vai ser 0,139, menos 0,172, dividido por TR, 4,2. Então, aqui você tem uma sequência de cálculo, né, que para você calcular o B, o primeiro passo seria você calcular a TR, né, a temperatura reduzida. Quem não está lembrando aí o que é temperatura reduzida, é você ter temperatura reduzida é a temperatura dividida pela temperatura crítica. Isso aí vocês estão lembrando que o trabalho forçou vocês a lembrarem dessas definições. Então, com o TR, você consegue calcular nessa sequência cada um dos Bs, B0 e B1. Com esse B0 e B1, você consegue calcular quem é o BR. E o BR, você tem o cálculo de B somente com a temperatura do sistema e as condições críticas. E as propriedades críticas dessa substância. Tanto o ômega, quanto o PC, quanto o TC. Ok? Então, para isso, aí aqui você obtém o B, e aí o B você consegue fazer os cálculos com a equação de estado truncada no primeiro termo, por exemplo. Esse B aqui não é o B', né? Não é para expansão em termos de pressão, é para expansão em termos de volume. E aqui você tem uma equação de estado. Professor, essa equação de estado aí eu gostei dela, que ela é mais simples, né? Sim, sim, só que aí ela tem algumas limitações, né? Entre elas, a limitação dela é que ela é aplicada até médias pressões, né? Então você tem pressões, a aplicação dela ela é muito boa, muito precisa até pressões médias. O que é pressão média, professor? É uma pressão que não chega próximo à pressão crítica e à temperatura crítica de uma determinada substância. Então, essa pressão crítica, a temperatura crítica, é como se fosse o ponto em que começa a falhar, né? É isso que a gente viu no trabalho de vocês, que vocês fizeram agora. Vocês chegaram na conclusão que próximo do ponto crítico é o pior ponto que tem para quando você está colocando alguma equação de estado. Tudo bem? Ok, então aqui a gente consegue então citar um outro tipo de equação de estado, e essa equação do tipo virial, são essas as vantagens e desvantagens dessa equação. Só que a gente tem uma equação de estado que ela tem um funcionamento dela perfeito. Ela funciona de uma maneira espetacular. Que, por exemplo, é uma equação do tipo Benedict-Webb-Rubik. Então, essa equação BWC, ela pode ser escrita da seguinte forma. Z, que é um tipo de expansão de potência, mas ela utiliza parâmetros variáveis. Então, ela pode ser escrita dessa forma. B0 a 0 sobre RT, menos C0 sobre RT3, V a menos 1, mais P menos A sobre RT, V elevado a menos 2, mais A alfa RT, V elevado a menos 5, mais beta RT3 V ao quadrado, mais gama sobre V ao quadrado, exponencial de menos gama sobre V ao quadrado. Bom, essa é a equação de estado. Professor, gigantesca essa equação de estado. Sim, ela é a equação de estado que você correlaciona os dados para que você tenha esses gráficos que você vê, normalmente essas tabelas, né? Essas propriedades tabeladas, normalmente elas são calculadas com uma equação de estado desse tipo, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parâmetros. Então, ela tem 8 parâmetros distintos, né? E aí você consegue ajustar qualquer coisa, qualquer propriedade. Então, essa equação de Benedict-Webb-Rubik está aqui só para a menção mesmo, de vocês saberem que equações de estado você tem de todo tipo, toda cor, qualquer funcionamento, né? A gente pode citar aqui, então, rapidamente também algumas equações que complementam aquele trabalho começado pela equação do virial, que seria, por exemplo, a equação de PC-Soft.
A equação PC-SAFT, ela é uma equação que ela tem uma base mais forte ainda de mecânica estatística do que a própria equação do virial. Ela adiciona muito e ela utiliza uma teoria de cadeia perturbada. Esse PC é cadeia perturbada. Isso ele conta como se fosse a molécula e a molécula como sendo pequenas estruturas, e ele conta essa estrutura de cada molécula como sendo a forma de interação. Então, a PC-SAFT é uma equação que tem a chamada atenção em pesquisas porque ela funciona muito bem para polímeros. Então, quando você tenta prever o comportamento de equações de estado para polímeros, você acaba utilizando uma equação como essa para que você possa ter um ajuste melhor. E aí, por que eu estou falando de polímeros? Né? Uma das coisas da engenharia química é você trabalhar com reatores com produção de polímeros. E, normalmente, essa produção de polímeros é feita com óxido de etileno. E aí, esse óxido de etileno é um gás que utiliza pressão. Então, sobre a pressão, é interessante que você consiga fazer esses cálculos de pressão, volume e temperatura para esse processo e a predição desse comportamento como um todo. Né? Então, essa é uma visão geral dos outros tipos de equações de estado. Do ponto de vista da nossa disciplina, dessas que eu apresentei aqui para vocês, a equação do virial é interessante para que eu saiba que vocês conseguem dominar uma equação de estado que tem base em mecânica estatística, tem uma outra forma de cálculo, além da equação cúbica de estado, ok? E aí a gente tem as diversas aplicações possíveis para elas, da mesma forma que a gente teve para as equações cúbicas. A gente consegue fazer cálculos do fator de compressibilidade, e aí se você sabe o fator de compressibilidade, você consegue tirar o volume. Tranquilo? Ok, então, dessa forma, a gente consegue aqui adicionar um outro ponto. E nesse outro ponto aqui é para a gente falar sobre equações de estado específicas para cada uma das regiões do diagrama de fase que a gente tem. Então, aqui eu vou começar definindo para vocês uma nova definição aqui. Eu vou definir o que é beta. E o que é capa. Então, beta o coeficiente de expansão térmica, coeficiente de expansão isobárica, né? Também chamado. Deixa eu escrever aqui. Expansividade térmica. E isso daqui é o que a gente define como sendo a compressibilidade isotérmica. Então, a expansividade térmica isobárica, né? Só para a gente deixar o mesmo tipo de nome. A expansividade térmica isobárica é justamente a medida de o quanto você varia o volume com variação percentual, quase, né? Uma variação do volume em relação à temperatura, mantida a pressão constante, enquanto que a compressibilidade isotérmica é a variação do volume com a pressão, mantida a temperatura constante. Então, por que eu estou definindo isso? Porque a forma de você relacionar dois estados quaisquer para um líquido utilizando essas propriedades. Então, aqui, para a gente definir o que é a equação de estado de líquidos e sólidos, então, a equação de estado dos líquidos e sólidos, a gente consegue escrevê-la a partir da gente pegar o volume como sendo uma função de temperatura e pressão, e aqui a gente faz a derivada total desse volume. E aí a derivada total do volume aqui,
a gente vai conseguir escrever ele como sendo a derivada parcial do volume em relação à temperatura, mantida a pressão constante, a derivada total do volume em relação à pressão, mantida a temperatura constante. Isso daqui é do cálculo vetorial, tá? É a derivada total de uma determinada função. E essa derivada total é em função de cada uma das suas variáveis, temperatura e pressão, e aí você obtém isso daqui. Só que se a gente for lembrar aqui da definição que a gente acabou de fazer, a gente tem esse termo aqui, dv dt/p, esse termo aqui, e a gente tem esse termo aqui também da expansividade, aqui. Ou seja, se eu dividir todo mundo por V e trocar o sinal aqui, eu consigo aparecer com beta e kappa. Então, dv sobre V, que vai ser igual a esse azul aqui, é o beta, eu estou dividindo pelo volume, né? Beta dt. E isso daqui vai ser menos kappa dp. Se eu fizer um processo de integração aqui, e considerando que esse beta e esse kappa, eles são aproximadamente constantes para líquidos e sólidos, eles variam muito pouco para líquidos e sólidos, então a gente consegue fazer com que eu tenha uma equação de estado, ln de V2 sobre V1, que vai ser igual a beta, que multiplica T2 menos T1, menos kappa, que multiplica T2 menos T1. Então, eu tenho uma equação aqui que está relacionando... Desculpa, isso aqui é pressão. P2 menos P1. Isso. Então, eu tenho uma equação aqui que está relacionando volume com temperatura e pressão. Então, isso daqui é uma equação de estado e ela está correlacionando dois estados incompressíveis, né? Dois estados em que eu estou ainda dentro de uma fase incompressível, seja essa fase líquida ou seja essa fase um sólido. Ok, eu só preciso de um estado de referência para poder conseguir fazer esses cálculos. Então, eu consigo partir de um estado de referência e fazer cálculo para qualquer volume, para o volume de qualquer pressão e temperatura. Exatamente. Então, com base nisso é que a gente consegue apresentar aqui a equação de Hackett. Então, a equação de Hackett, ela foi desenvolvida por esse pesquisador para que a gente pudesse correlacionar volumes na saturação. Então, você tem aqui o volume do líquido saturado como sendo uma função da temperatura. Então, você tem aqui RTC sobre PC, que multiplica, você tem aqui 0,29056 menos 0,08775. Isso aqui é elevado a 1 mais menos TR elevado a 2 sétimos. Então, essa é a equação de Hackett. Como é que você consegue operar a equação de Hackett, né? Então, qual é a sequência de cálculo que você precisa utilizar? Você já tem conhecimento da TC e PC da determinada substância e do fator acêntrico, então você já tem as propriedades críticas. A entrada aqui dessa equação de Hackett é você alimentar com a TR. Então, a TR aqui, novamente a TR, né, como sendo T sobre TC, a dependência da variável aqui é somente da temperatura. Com essa temperatura, você consegue fazer esse cálculo desse expoente e aí ter o cálculo do volume do líquido saturado. Alguém pode perguntar, professor, mas o volume do líquido saturado não depende da temperatura e da pressão? Era para ter uma variável como pressão aí. Se você lembrar, o volume do líquido saturado, tudo que é na saturação, se você determinar a temperatura, você automaticamente já determinou a pressão. Então, é por isso que normalmente você não depende da pressão aqui dentro desse sistema, tá? É óbvio que o volume vai depender da pressão, porque a pressão vai mudar a temperatura e a temperatura muda a pressão também. Mas com essa equação de Hackett, se você tiver a temperatura da saturação,
você consegue calcular a pressão de saturação através de uma equação do tipo Antoine. Vocês lembram aí de PPQ da equação do tipo Antoine, né? A equação do Antoine é ln da pressão de saturação, que é igual a A menos B sobre T mais C. Então, você tem a temperatura, você consegue calcular a pressão de saturação. Então, se você tem temperatura de saturação, pressão de saturação, e consegue calcular com a temperatura de saturação o volume do líquido saturado, você tem, então, como alimentar essa equação de estado dos líquidos e sólidos com relação ao ponto de saturação. Então, V aqui em relação ao V da saturação vai ser igual a beta T menos T da saturação menos kappa P menos P da saturação. Então, aqui você tem uma equação de estado que você consegue fazer esses cálculos, ok? Tudo isso com base na equação de Racht e nessa teoria que a gente desenvolveu aqui dos líquidos e sólidos, a partir de quando você consegue fazer esses cálculos fazendo a hipótese de líquido incompressível. Qual é o limite de aplicabilidade dessas equações? É a partir do momento em que o líquido deixa de ser incompressível, né? Então, a partir do momento que essa relação aqui deixa de ser linear, ou você passa a colocar aqui a relação de K com a pressão, de beta com a temperatura, ou você vai ter uma limitação na eficiência, né, na capacidade dessa equação te dar a resposta correta. Tudo bem? Ok, então, o último ponto que falta é o ponto 4.4, que são as cartas generalizadas. E aí, nesse ponto que falta, é para a gente conseguir concluir todas as equações de estado para o estado puro das substâncias. E as cartas generalizadas, elas são bem simples. Você tem aqui Z. Esse Z aqui, você vai calcular esse Z como sendo Z0 mais ômega Z1. De onde é que você tira esse Z0 e esse Z1? Você tem duas formas. Ou você vai tirar esses valores de Z0 e Z1 a partir de gráficos, ou então você vai tirar esses valores de Z0 e Z1 em tabelas. Então, as tabelas, você tem uma tabela aí no final do seu livro, que você tem aqui Z0 em função, cada um desses Zs, né? Z0 e Z1, como função da temperatura reduzida e da pressão reduzida. E você também tem como obter isso a partir dos gráficos. Então, no livro em inglês de vocês, o gráfico 4.13 e 4.14 são os gráficos que você tem aí como sendo os gráficos que determinam a relação de cada um desses Z0 e Z1, em função da pressão reduzida e da temperatura reduzida. É basicamente ler o gráfico e colocar. A gente vai fazer um exercício ainda sobre isso para que vocês possam praticar e a gente tirar as dúvidas sobre cada um desses pontos. Tranquilo? Então, a gente vai ter uma lista agora, durante essa semana, rodando, que vai ser uma lista basicamente para a gente exercitar cada uma dessas equações de estado, e depois a gente vai passar a falar sobre misturas, que é o ponto interessante também desse livro, dessa parte do livro, e desse capítulo 4, né? E aí, quando a gente conseguir concluir a parte de misturas, a gente vai ter uma outra prática computacional parecida com essa que vocês fizeram, só que relativa a misturas. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Professor, essa lista dessa semana é até quinta ou é até a próxima semana? A lista que você está falando no trabalho das isotermas? A que o senhor comentou agora. Não, aí essa eu vou mandar ou hoje ou quinta-feira para até a próxima semana, pelo menos uma semana para vocês fazerem, tá? Ah, tá, ok, obrigada. Nada. Tranquilo, gente? Então, se vocês têm nenhuma dúvida, deixa eu parar aqui de gravar.